Ele já está aqui comigo ao vivo, pessoal, deputado federal pelo PL, o deputado Marcos Polon. Deputado, seja bem-vindo. Deu certo, deputado. Bom dia. Certo. Bom dia, bom dia. É uma correria insana, agenda sempre apertada, mas é sempre uma alegria muito grande estar aqui, Rodrigão, na cidade 97. Fico muito feliz e sempre que chamar a gente faz uma forcinha para estar por aqui. Normalmente eu saio daqui segunda de tarde, volto na quinta-feira à noite, então tenho segunda e sexta para cumprir toda a agenda aqui no estado, né? Mas é sempre uma honra muito grande, satisfação muito grande estar aqui. Imagino, deputado, e como que está Brasília? Como estão os ânimos em Brasília? Cara, eu vou ser bem sincero para você, o cenário muitas das vezes ele fica desolador, porque você vê a habilidade que o atual regime em exercício tem em manipular o Congresso e muitas das vezes o próprio Supremo. Então isso dá uma desanimada, mas a gente tem algumas gotas de bálsamo para a alma, né, um alento, quando conseguimos passar, por exemplo, o marco temporal, que agora foi vetado e será derrubado pelo Congresso, com certeza, a articulação está bem madura. Outras questões a respeito da reação do Congresso, o Congresso esboçou uma reação ao ativismo judicial, a sanha legislativa do Supremo durante 2 semanas, a gente estava em obstrução total. Aí houve um acordo de que voltariam a ser pautadas essas matérias pelo Senado. Eu estou bem cético em relação a isso. Eu estava bem animado, mas é uma montanha-russa de emoções. Quando você acha que vai ter luz no fim do túnel, você vê que a luz é um trem que está vindo em sua direção. Mas a importância, as pessoas têm que entender a importância da oposição, porque nós estamos dificultando que algumas medidas sejam tomadas de maneira mais acelerada e sem resistência, sem opor resistência. Dessa forma, o governo federal, né, ele tem negociado com a base de parlamentares que vota com ele, só que essa negociação está cada vez mais cara porque os 100, 110, 120 deputados da oposição têm um maciço apoio popular e isso acaba influenciando e subindo o preço do voucher quando o regime em exercício quer usar o poder financeiro para influenciar voto. Bom, deputado, eu acho que assim, para até os ouvintes, né, do Mato Grosso do Sul entenderem como funciona a oposição e também a atual administração do governo federal, se governa para o Brasil. Né? Deveria, né? Se apresenta uma proposta ali em prol do Brasil, a oposição ela discute esse projeto, deputado? Quando é apresentado alguma coisa que vai ser bom para o país, historicamente, a direita, quando está na oposição, ela não se opõe. Passa com relativa facilidade, como várias coisas passaram que são boas para o Brasil. Quando você vê que está acirrado, é porque efetivamente ou se não se permitiu a discussão, que é normal, e não deveria ser normal, é normal, mas é um absurdo, e não é bom para o Brasil, é bom para grupos. Então, vou dar um exemplo para você. A reforma tributária. A reforma tributária foi o aparato legal mais complexo que nós legislamos esse ano. O texto final ele foi apresentado há 5, 10 minutos antes da votação. É impossível você fazer uma análise minimamente razoável, ainda que você entenda o tema, ainda que você estude, ainda que você tenha lido o texto original, com esse período de tempo. Então o troço é feito a solavanco mesmo para impedir a discussão, porque ele sabe que assim como a questão da censura da internet, né, do PL da censura que a gente conseguiu travar, se eles permitirem uma discussão maior, se eles permitirem que a gente leve isso para a sociedade vai pressionar e não vai deixar votar. Eu tive numa discussão na Comissão de Agricultura, semana passada, onde um projeto meu estava sendo levado à votação para isentar de imposto territorial rural, de ITR, propriedades até 4 módulos fiscais. Para você que tem uma gleba, que você que está trabalhando na roça, que tem uma chacrinha no anel aí verde em torno de Campo Grande, não pagar mais imposto territorial rural, porque a situação do pequeno produtor, da agricultura familiar, está difícil. E aí uma colega parlamentar pediu vista porque ela acha que isso aí vai afetar o caixa dos municípios, e ela estava preocupada com a reforma tributária. Eu argumentei com essa colega, falou, os municípios sequer participaram da primeira fase, foi aquele abrir a porteira e deixar passar. E nós alertamos a todos os municípios do Brasil, foram dezenas de discursos de vários parlamentares avisando que aquele projeto que passou na Câmara, que agora está vindo do Senado,
Aquele projeto passou na Câmara, afetava o Pacto Federativo e tirava a autonomia dos municípios e, consequentemente, tiraria a receita. E todos os municípios teriam que ir com o pires na mão toda hora para o governo federal. E nós estamos vendo que o governo federal é muito cruel em relação aos municípios. Os municípios estão quebrando porque não estão recebendo repasse do Fundo de Participação. Então eu acho muito cruel você permitir que uma legislação nefasta dessa passe, horrível, ruim, trágica passe, e depois você pegar e simplesmente jogar no lombo das pessoas. Porque o Estado não gera riqueza, Rodrigão, você sabe disso. Ele rouba de mim e de você, porque imposto é roubo. E ele faz isso como se isso não tivesse fim. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem imposto, isso é um absurdo. Você vê a comprinha sua lá da Shein de R$100, você está pagando 200. E por aí vai. Então nós temos que acabar com essa cultura. O grande problema é que, ao contrário de todas as sociedades no mundo, no Brasil parece que por o imposto ser embutido no preço, as pessoas não se incomodam quando a tributação sobe. É impressionante. Aí você vê um veículo aqui que custa 70, 80 mil reais, 100 mil reais. Se você pegar o mesmo veículo produzido aqui, vendido no México, ele sai de navio, vai até o México, lá custa menos da metade do preço. Por quê? Por conta da tributação em escala, tributo sobre tributo, bitributação e assim sucessivamente. Então, nós temos que trabalhar para desonerar as pessoas. No entanto, esse governo já disse que não vai obedecer o teto de gastos, vai gastar demais, vai buscar dinheiro no seu bolso, no meu e de quem está nos ouvindo, para poder pagar esse rombo, e não vai conseguir. Por quê? Porque um governo muito inchado, um governo que gasta demais, ele acaba fabricando dinheiro. Você lembra na época do Covid, que o prefeito falava, não, isso é fácil, é só imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro. E eu fiz alguns vídeos criticando isso, quando ele falava que a solução era imprimir dinheiro, por uma razão muito simples. É isso que esse governo está fazendo, é isso que a Venezuela fez, é isso que a Argentina fez. E quando você aumenta a base monetária, ou seja, imprime dinheiro, o dinheiro perde valor, porque é lei normal de mercado. E isso é inflação, é a impressão de dinheiro. O aumento exacerbado de preços é a consequência de imprimir dinheiro. E isso é tão óbvio, mas tão óbvio, que tem um desenho do Tio Patinhas explicando isso aí. Tem uma animação do Tio Patinhas antiga, lá da década de 80, onde surge um cientista que faz o dinheiro que se multiplica. E o Tio Patinhas fala, pelo amor de Deus, isso é ruim. Ele fala, mas por quê? O dinheiro vai se multiplicar sozinho. Ele falou, não, dinheiro sem representatividade de valor, sem corresponder a um valor, ele deixa de existir, ele não é nada. Então, se você começa a imprimir dinheiro sem ter um PIB que o lastreia, uma riqueza que o lastreia, ele passa a ser papel colorido. É o que acontece na Venezuela. O papel, moeda, é mais caro do que ele representa. Na Argentina, as moedas estão sendo destruídas e derretidas porque o metal que é utilizado para a impressão da moeda vale mais do que o valor nela representado. Então isso é muito perigoso. Por essa razão, quando o senhor Luiz Inácio, que é o então chefe do atual regime, pega e faz uma declaração de que não vai respeitar o teto de gastos, o dólar sobe e a bolsa despenca. Por quê? Porque qualquer economista que tem um conhecimento elementar de economia sabe que essa é a receita para a destruição do país. Vai acontecer essa semana a destruição do país? Não, porque o governo Bolsonaro fez uma reserva de dólares gigantesca. Então nós temos uma gordura para queimar. No entanto, essa gordura acaba, e acaba rápido. Você sabe que gastar é mais difícil que ganhar. E aí nós chegaremos numa situação desastrosa economicamente, como a Argentina chegou. Deputado, vou pegar o gancho agora do ex-presidente, né, o Jair Bolsonaro. Aí eu quero saber até onde é verdade, até onde não é verdade, porque houve uma especulação dentro do partido que o senhor sairia como pré-candidato, ou é o pré-candidato do PL, à prefeitura da capital. Da capital. E o senhor teria bênção do Bolsonaro. Eu queria saber até onde é verdade, até onde é especulação essa história. Olha, o posicionamento que eu tenho, Rodrigão, é muito claro. Eu falo a mesma coisa desde janeiro. Eu aprendi que na política, por ser um terreno muito tortuoso, muito instável, você anda como se estivesse andando no pântano, ou seja, aquele amontoado de terra ou grama que você está vendo para colocar o pé pode ser uma ilusão e você afundar até o pescoço. Você tem que ter duas posturas muito definidas. A primeira é ter lado e posicionamento coerente, e a segunda é cumprir os compromissos que você faz. Pois muito bem. Eu tenho conversado bastante com o presidente Valdemar, com o presidente Bolsonaro, com o general Braga Neto. E claro que esta conversa vem à baila todos os dias.
É evidente que seria muito confortável para mim simplesmente falar que eu sou o pré-candidato, pedir para o presidente fazer um vídeo, certamente faria, e ficar trabalhando uma pré-candidatura ou qualquer coisa do gênero. Só que eu entendo que, infelizmente, um dos maiores problemas da direita do Brasil é não poder atuar como grupo. Então, nós primeiro temos que consolidar um grupo da direita. O Mato Grosso do Sul é um estado conservador. Então, não é razoável que o maior partido do nosso estado, qual é? Você entende política? Qual é o partido mais forte hoje no Mato Grosso do Sul? Hoje é o PSDB. Que é de centro-esquerda. Como é que você tem o partido mais forte no estado conservador de centro-esquerda? E a resposta é óbvia, porque a direita não forma grupo. Então, a minha preocupação vai muito além de ter bons puxadores de voto, porque nós temos bons puxadores de voto, mas sim ter um bom grupo político sólido e coeso. De maneira que, se eu batesse o pé e falasse o candidato sou eu, vai ser do jeito que eu quiser, pronto e acabou, nós não teríamos condição de poder agregar todo mundo. Hoje, do centro até a direita, nós temos, ainda que você considere, utilize como critério o estatuto, tá? Ou qualquer outro critério, você tem facilmente como direita e centro-direita, e sim, nós temos que trabalhar com o centro, porque é o que faz a balança mexer. Você vai ter o PSD, eu chamo ele de centro-direita porque ele está junto com o Tarcísio, lá na base do Tarcísio. Tem o Republicanos, que é o partido do Tarcísio, você tem o Novo, você tem o PP, você tem o PL, você tem alguns, poucos, que gravitam ali entre o centro e a centro-direita. Então, se nós pretendemos ter um bloco sólido, um bloco forte, nós temos que considerar a possibilidade de todos esses... Tem o PRTB também, perdão, esqueci de falar, trazer todos esses atores para a gente poder conversar e alinhar um projeto em comum. Eu creio que se nós tivéssemos construído dessa forma em relação ao governo do Estado, nós teríamos ganho o governo do Estado com o Contar. Possibilidade a gente pode ventilar, a gente pode trabalhar com o mundo das hipóteses. Então eu acredito que se nós lançarmos, por exemplo, 5, 3, 2, 4 candidatos da direita à capital, a gente abre um flanco muito favorável ao PSDB para que ele tenha o governo do Estado e a capital. O que isso politicamente para todos os outros atores é ruim, uma vez que eles vão fechar as duas portas mais importantes politicamente, que é o governo do Estado e da capital, e, consequentemente, isso vai reverberar em várias outras cidades do Estado. Então, o que eu tenho buscado? É evidente que o candidato natural, o pré-candidato natural do PL, sou eu, não por escolha, mas por conta da posição que eu ocupo, por conta da votação que eu tive aqui. Mas eu já conversei várias vezes com o presidente Bolsonaro que muito mais importante do que eu lançar meu nome é a gente construir essa grande coalizão da direita. Por essa razão, eu convido todo mundo, o tempo todo, para entrar no PL, que é de direita. Então, o Rafael Tavares foi convidado inúmeras vezes, a Vivi Tobias, que está com ele, o Danilo Zambuja, o Contar, todas as lideranças preeminentes de direita, eu chamo para vir no PL. Por quê? Por uma razão muito simples. A direita hoje no Brasil, e tem uma frase muito clássica do Olavo de Carvalho, que fala assim, não existe direita no Brasil, existe Jair Messias Bolsonaro. Então é natural que essas pessoas caminhem com o presidente Bolsonaro dentro do partido do presidente Bolsonaro, que é o que o presidente vislumbra. Ele quer construir de 1.000 a 1.500 prefeitos no próximo pleito. Então eu deixo aberto para todo mundo. O próprio presidente Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista aqui em Campo Grande, onde ele cravou que eu seria o pré-candidato. E aí depois eu fui dar uma entrevista nessa mesma rádio, o pessoal falou, o senhor não demonstrou muito entusiasmo, não bateu no peito e falou, o candidato sou eu e tal, não sei o que. Eu falei, então, é porque vocês não sabem qual que é o meu rol de prioridades. A minha prioridade é unificar a direita no Estado, para depois a gente pensar nas eleições, porque eu acho que muito mais importante que a próxima eleição são as próximas gerações. Deputado, eu só vou pedir licença para o senhor. Atenção, Dourados e Três Lagoas, fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande região, eu continuo aqui o bate-papo sobre política com o deputado federal Marcos Polon. E aí, deputado, só para eu acrescentar a fala do senhor, nessa especulação, né? Isso. A possibilidade da pré-candidatura à prefeitura de Campo Grande, pelo que eu estou entendendo também, há um certo interesse de mapear também algumas regiões aqui do nosso estado. Sim. Com a direita. Então, por exemplo, hoje, boa parte, se não, dos pré-candidatos também estão ligados ao partido do governador. Sim.
É um desafio? É um desafio, porque o que acontece? O pessoal acha que um partido ele cai de um pé de manga, pronto, e não cai. Isso é uma construção. O PSDB ele é o que é hoje, porque há 30 anos tem gente trabalhando para que isso aconteça. O Reinaldo ele não acordou hoje cedo, ele está há anos. Se você pegar dos líderes políticos do Mato Grosso do Sul, que nesse momento andaram 100% dos municípios esse ano, acho que só tem eu e o Reinaldo. Então ele já está plantando a safra de 2030, porque ele vem fazendo isso rotineiramente. Então, por essa razão, assim que eu assumi a presidência do PL, eu fiz questão de estar presente nos 79 municípios do estado. Eu visitei tudo, cara, tudo, para conhecer, para saber, para construir, para justamente poder imprimir essa característica do voto ideológico. Porque hoje no Mato Grosso do Sul só existe um partido que é ideologicamente identificável. Só um, que você bate o olho e você sabe a cor que tem. Você arrisca dizer qual? Não, vou deixar para o senhor. Não, você vai ver que é lugar comum, cara. É uma resposta óbvia. Qual partido que você não tem dúvida que todo mundo que está lá dentro tem um espectro ideológico? Você sabe, você está com receio. Não, sem brincadeira não, deputado. É sério. Se você olhar pro PT, você sabe que ali só tem petista, cara. Sim. É óbvio. Ali só tem vermelho claro, tem vermelho escuro, tem vermelho queimado, mas ali é só vermelho. De maneira que eles concentram de 20% a 30% dos votos, de uma forma que se eles lançarem como candidato um sapo amarrado numa cobra, vai ter voto. Agora, nós precisamos construir um PL que, se você olha para o PL, você só veja verde e amarelo. E isso cria uma alteração no sistema de gestão e uma ruptura nas estruturas de poder, porque você começa a realizar paulatinamente um expurgo. Então eu tenho 2 requisitos no PL: que você seja honesto e que você tenha pedido voto do Bolsonaro. Então, algumas alianças naturais que nós temos, elas não acontecerão, ainda que o partido seja de centro e centro-direita, se o candidato pedir o voto para o Lula. E eu deixo isso muito claro. E é assim que a gente vem trabalhando. O meu interesse, muito maior do que simplesmente disputar essa ou aquela candidatura, é que o PL se torne o partido mais forte do Mato Grosso do Sul. Agora, deputado, com a inegibilidade, né, do ex-presidente Bolsonaro, isso atrapalha, isso impacta? Como que vocês enxergam isso durante esse ano de 2023, né, que é o primeiro ano do mandato aí, que volta a esquerda ao poder? Como vocês analisam toda essa situação? Bom, isso ficou bem claro que não teve o impacto que eles pretendiam. O que aconteceu com o Bolsonaro foi um processo absurdo, sem qualquer critério legal. Eu falo isso porque eu sou advogado há mais de 20 anos. Não tem qualquer resquício de juridicidade naquele processo. E eu dou um exemplo básico para você: ele fez uma reunião com embaixadores para tratar, representantes de outros países, para pedir mais segurança no sistema eleitoral. Em resumo, foi isso. A Dilma, na época que antecedia o impeachment, ela fez o mesmo tipo de reunião para pedir que os países interferissem e impedissem o impeachment, o que é ilegal. E o Supremo, quando passou o impeachment dela, afastou a inelegibilidade do impeachment. No caso do Bolsonaro, ele fez algo que era sua prerrogativa, fez algo lícito, fez algo que não interferiu no pleito eleitoral e sofreu essa condenação. Por quê? Porque todas as ditaduras que compõem o Foro de São Paulo, que é uma organização criminosa, como Nicarágua, Venezuela, usam como ferramenta, e Bolívia também, usam como ferramenta a inelegibilidade do seu maior adversário, do seu maior oponente, para impedir que o processo democrático seja saudável e ocorra tranquilamente. Então isso acontece em vários países da América Latina e, coincidentemente, o dia que o Bolsonaro foi declarado inelegível, a maior liderança de oposição ao Maduro foi declarada inelegível, e pelo exato mesmo motivo, porque sim, porque quiseram. Só que eles acreditavam que isso anularia o presidente. No entanto, o presidente Bolsonaro, ele criou uma onda de sentimentos e ideias não não podem ser assassinados nem sufocados, são maiores que o ser humano. Então o fato dele estar inelegível só mostra ainda mais o grau de perseguição e injustiça que nós estamos vivendo hoje e reforça ainda mais a força do Bolsonaro na defesa dos valores que são quase que unânimes na grande maioria da população, que é defender a família,
defender as crianças, defender a liberdade, defender a economia, defender o fim da pobreza. Então, o que a gente percebe que torna muito forte o presidente é que a esquerda gosta tanto de pobre que quer que todo mundo fique pobre. E a gente não gosta da pobreza, a gente quer que todo mundo fique rico, ou pelo menos razoável, criar um país rico. Então isso tem fortalecido muito o presidente Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro tem mostrado cada vez mais uma imagem mais forte, uma liderança que se consolidou e um jeito muito doce de conduzir as coisas, muito, como que eu vou dizer para você, uma postura muito agradável, então, e muito forte, uma presença avassaladora. Quando você está diante da Michelle, não tem como você não se emocionar. Então, eu acredito que foi um grande tiro no pé, de maneira que, independente de quem dispute o pleito de 2026, o trabalho do presidente Bolsonaro hoje é focar nas gerações e não nas eleições. E nada impede que isso seja revisto até 2026, porque no Brasil nós temos qualquer coisa menos segurança jurídica. Então, a gente não pode cravar que isso não vai acontecer. Vai que tirar o cara da cadeia, para concorrer, o sujeito, o responsável pelo maior esquema de corrupção da história da humanidade, nem do Brasil, foi descondenado para poder concorrer. O processo eleitoral foi alijado de diversas irregularidades. Eu não estou falando de urna, eu estou falando da mais de centena de decisões arbitrárias que acompanharam o processo eleitoral, o que impede que a inelegibilidade seja removida. Nada. É simplesmente a vontade de alguém que tem a caneta na mão, porque a juridicidade abandonou o Supremo faz tempo. Bom, deixa eu agradecer aqui, meu tempo está curto para encerrar esse bloco. Eu conversei com o deputado federal Marcos Polon, do PL. Deputado, bom fim aí de 2023, né? Trabalha em prol do nosso Mato Grosso do Sul, do nosso país, e se caso, né, porventura, ano que vem, for aí candidato, boa sorte também na sua disputa. Muito obrigado. A nossa maior preocupação é justamente apresentar o nome da direita. Toda a turbulência que a gente tem vivido na condução do PL no Mato Grosso do Sul se deve exclusivamente a um fato de que tudo que eu faço aqui, sem exceção, eu converso antes com o presidente, com o general Braga Neto, com o presidente Valdemar também. Depois que eu faço, eu volto, presto contas do que eu fiz e deixo claro para todos que querem participar que a decisão final vai ser do presidente, e isso às vezes incomoda as pessoas. A gente dá todas as informações, a decisão final é trabalhada junto com a Executiva Nacional. A grande questão que você pode perceber é que todas as vezes que eu falo de pré-candidato, em todas as cidades, eu sempre observo, olha, esse aqui é o nosso pré-candidato que vai buscar se viabilizar com o compromisso de apoiar quem se viabilizar. Então, hoje, qualquer pessoa filiada ao PL, eu já tive a oportunidade de falar isso numa rádio semana passada, tem condições de ser pré-candidato, contanto que se viabilize.